Eu nunca imaginei que, depois de 32 anos de casamento, eu teria que reaprender quem era o homem que dormia ao meu lado. Por mais estranho que pareça, a descoberta não começou com uma traição, nem com uma discussão. Começou com uma ligação. Era uma terça-feira comum. Eu estava na cozinha, organizando o almoço, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Boa tarde, senhora Ana. Aqui é do setor de cobrança do banco. Eu achei que fosse engano, algum tipo de golpe. Disse que não tinha nenhuma pendência, que talvez estivessem procurando outra pessoa. Mas então a atendente confirmou meu nome completo, meu CPF, e falou um valor. Um valor alto demais para ser um erro. Naquele momento eu senti um desconforto estranho, como se alguma coisa estivesse fora do lugar, mas eu ainda não sabia exatamente o que. Eu desliguei dizendo que iria verificar, e fiz o que qualquer pessoa faria. Esperei meu marido chegar. O Paulo sempre cuidou de tudo, desde o começo do casamento. Ele é subgerente de um supermercado grande aqui da região. Conhece todo mundo. Sempre foi comunicativo, querido, respeitado. É o tipo de homem que resolve tudo. Se alguém tem um problema, chama o Paulo. E ele gosta disso. Eu trabalhei por muitos anos também. Fui assistente administrativa em uma empresa de transporte. Fiquei lá mais de 20 anos. Até que, aos 50, fui demitida. Corte de custos, disseram. Depois disso, eu não voltei mais ao mercado de trabalho. Foi uma decisão em conjunto. Ele disse: "Você já fez sua parte, agora deixa comigo." E eu deixei. Nossa vida sempre foi simples, mas confortável. Não somos ricos, mas nunca faltou nada. Compramos nossa casa com muito esforço. Eu lembro do dia em que pegamos a chave. Ele me abraçou e disse: "Agora é nosso, ninguém tira." E prometemos um ao outro de sempre guardar um pouco de dinheiro para nossa aposentadoria. Criamos 2 filhos ali dentro. Aniversários, Natal, almoços de domingo. E os fins de semana eram sempre cheios. O Paulo tinha muitos amigos, do trabalho, do futebol. Todo sábado de manhã ele saía cedo, camisa do time, chuteira na mão, voltava suado, feliz, e quase sempre churrasco depois do jogo. Às vezes em casa, risada alta, história repetida. Às vezes as esposas iam também. Eu conhecia todos, ou pelo menos achava que conhecia. Ele era generoso. Sempre foi. Do tipo que ajudava, emprestava dinheiro, dava conselho, se envolvia. E eu admirava isso nele. Naquela noite, quando ele chegou, eu contei da ligação. Ele nem hesitou. Disse que era golpe. Que esses bancos vivem ligando para assustar as pessoas, que provavelmente tinham usado meus dados. Falou com tanta segurança que eu acreditei. E a vida seguiu. Ou pelo menos parecia que seguia. Mas 2 dias depois, outra ligação veio. E depois, outra. E então chegou uma carta. Eu abri sozinha. Era uma notificação de dívida, no meu nome, com parcelas em atraso, e o valor era o mesmo que tinham falado na ligação. Foi ali que eu senti pela primeira vez um medo real. Naquela noite, eu não esperei ele falar. Coloquei a carta na mesa e perguntei diretamente: "Paulo, o que é isso?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse que era um empréstimo de 1 ano atrás que tinha feito para ajudar um amigo.
um amigo. Naquele momento, aquilo fez sentido, porque o Paulo sempre foi assim. Mas algo não encaixava. Eu perguntei: que amigo? Ele evitou responder. Disse que depois explicava melhor. E foi ali que eu comecei a perceber que essa história não era simples. Nos dias seguintes, eu comecei a prestar mais atenção. Pequenas coisas, nada muito grande, mas o suficiente. Ele evitava falar de dinheiro, mudava de assunto, ficava irritado quando eu perguntava. Foi então que eu fiz algo que nunca tinha feito em 32 anos. Eu resolvi olhar. Esperei ele sair, sentei no computador e tentei acessar nossas contas. Demorei, porque eu não sabia praticamente nada, mas consegui. Achei um documento que mudou tudo. Um contrato. Valor: R$100.000. Eu senti um frio no corpo inteiro. 100 mil! Aquilo não era um empréstimo pequeno. E o saldo da conta da aplicação estava zerado. Aquilo era a nossa vida. Tínhamos R$50.000 guardados. Eu não conseguia acreditar. Fiquei sentada olhando aquele número, tentando entender aonde teriam ido parar R$150.000. À noite, eu confrontei. Dessa vez ele não tentou esconder. Disse que um amigo estava desesperado, que tinha se envolvido com o jogo, que estava prestes a perder o imóvel que era do sogro dele, e que ele tentou ajudar. Eu não podia deixar ele perder tudo. Mas ele deixou outra pessoa perder. Eu, nossa família. Ele pegou aquele dinheiro, fez empréstimo, usou meu nome para outra pessoa, sem me contar. E o pior, ele não conseguiu recuperar. O dinheiro sumiu. O amigo ficou desempregado. O valor que prometeu pagar mês a mês nunca aconteceu. E o carro que tinha, seu único bem, foi tomado por credores. E a dívida ficou para nós. Eu não consegui falar por alguns minutos, porque não era só sobre o valor, era sobre a escolha. Ele escolheu decidir sozinho, escolheu esconder, escolheu arriscar tudo sem me incluir. E isso é uma forma de traição que ninguém fala muito, porque não envolve outra pessoa, mas envolve quebra de confiança. As semanas seguintes foram pesadas. Me senti como se estivesse convivendo com um estranho. Fui ao banco, conversei com o gerente, tentei entender o tamanho do problema. E era grande, muito grande. Tudo que a gente guardou em décadas simplesmente não existia mais. Era a nossa segurança, nossa aposentadoria e ainda a dívida de 100 mil. Eu senti raiva, mas também senti culpa, porque eu nunca perguntei, nunca quis saber. Confiei. E confiar sem acompanhar também tem um preço. Histórias como a minha estão acontecendo todos os dias. Não com os mesmos valores, não com as mesmas pessoas, mas com o mesmo padrão. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma situação assim, conte aqui nos comentários. A sua história pode ajudar outras pessoas a perceberem sinais antes que seja tarde. E se você quer conhecer outras histórias reais como essa, e quer entender como identificar situações que parecem normais, mas não são, se inscreva no canal. Toda semana, novas histórias que podem evitar que outras pessoas passem pelo mesmo. Mas ainda me pergunto, quantas pessoas estão vivendo juntas uma vida inteira sem realmente saber o que está acontecendo ao seu lado?
Eu não perdi tudo. Ainda temos a casa, mas nosso carro teve que ser vendido para pagar parte dessa dívida. Mas perdi o suficiente para nunca mais olhar para minha vida da mesma forma. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Às vezes, a gente não percebe que está sendo enganado, porque confia demais em quem nunca imaginou questionar. Agora, com 60 anos, precisei recomeçar a trabalhar. E se meu marido perder o emprego ou alguém ficar doente, não temos mais dinheiro para emergências. Então, comecei a fazer bolos para vender e aos poucos estou conseguindo juntar algum dinheiro. Às vezes é preciso recomeçar, se reinventar, mas também fazer parte do cuidado com o dinheiro, com as finanças, porque o custo pode ser alto. Quando se percebe, já não dá mais para voltar atrás. E você? Você tem controle do seu dinheiro? E mesmo que seja pouco, da situação dos seus bens? Se quiser, compartilhe também aqui nos comentários.